Bom dia, sétimo ano. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, gente, a gente está na nossa terceira aula aí remota de filosofia. E hoje nossa aula será mais curtinha, porque a professora está resfriada, andou bastante doentinha. Então, eu tô me recuperando ainda. Não consegui fazer nem os slides, né? Porque eu não tive condições físicas para isso. Mas graças a Deus, né, hoje eu consegui levantar já e gravar esse vídeo para vocês, tá? Mas não se preocupem, porque eu vou estar aí online com vocês. Após vocês assistirem esse vídeo, vocês vão responder o quiz, tá? E algumas perguntinhas para eu ver o nível aí como tá de conhecimento de vocês. Deixando aqui que essas perguntinhas e o quiz vai ser respondido agora, depois da aula, tá? Então, fiquem aí comigo e a gente continua aí nossa aula. Hoje, gente, antes da gente ir para o próximo conteúdo, eu vou responder a atividade da página 33 e 34, porque é uma forma de revisão. Muitos de vocês disseram que o assunto é complicado e difícil, mas que estão conseguindo assimilar alguma coisa. E realmente eu considero esse conteúdo que vocês estão vendo um dos conteúdos mais complexos da filosofia, tá? Nem por isso vocês não são capazes de entender, claro que são. Só precisamos ter paciência, estudar, ler, e aí a gente começa a assimilar bem o conteúdo, tá? Então, para tirar algumas dúvidas, eu vou responder aqui as questões ao mesmo tempo eu vou dando uma revisada, tá? Então, questão 1. Qual o objeto de estudo do existencialismo? Gente, existencialismo. Desde a primeira aula sobre o conteúdo que eu falo para vocês, que o existencialismo estuda o homem em sua existência, o homem na sua existência nesse mundo complexo, tá? Então, a gente nasce, vem para esse mundo e esse mundo tá cheio de coisas complexas pra gente. Tem a natureza, tem a religião, tem a política, tem a nossa família, tem os estudos, tem as carreiras. Tudo isso faz com que o homem exista. Então, suas escolhas, né? E a questão da liberdade, que eu sei que é um dos fatos que vocês mais têm dúvida nessa questão do existencialismo, tudo isso faz parte, né, da existência humana. Então, o objeto de estudo do existencialismo é a existência do ser humano. Por que o ser humano está nesse universo, né? Por que nós temos tantas escolhas? Por que escolhemos um caminho bom ou um caminho mau, né? Então, tudo isso faz parte do existencialismo, tá ok? Então, não esqueça que o objeto de estudo é o ser humano e sua existência. 2. Qual o significado da afirmação? Os homens não nascem prontos pelas mãos da natureza. E aí discuta as implicações dessa afirmação. Gente do céu, vamos pensar numa mulher grávida. É natural, não é? Da natureza que a mulher possa engravidar, gerar durante 9 meses uma criança. E quando ela nasce? Ela já nasce sabendo matemática, português, inglês, sabendo se vai ser professor, se vai ser arquiteto, engenheiro, jogador de futebol. Não, gente, né? O homem, ele não nasce pronto pela natureza, né? A gente nasce apenas com os nossos instintos naturais, né? Aquele bebezinho, ele quer se alimentar, né? Ele sente frio, ele quer se aquecer, ele sente calor, ele quer se resfriar, né? Tomar banho, tomar água, tomar o leite, mas ele não tem noção da sua existência ainda. Ele só começa a ter noção da sua existência a partir do momento que ele é ensinado ali com o núcleo familiar, vai para a escola, vai para alguma igreja, alguma religião, né? Começa a aprender qual é o time de futebol que o pai gosta. Então, tudo isso, gente, só tem sentido, né? A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo como ser humano. E isso, para os existencialistas, é você realmente existir, é você dar sentido à sua existência, tá? Então, a pergunta é, os homens nascem prontos? Não nascem pronto, tá? Os homens, eles apenas nascem com aquele instinto, né, de sobrevivência.
e vai sendo modelado ali pela sua existência e pelo meio que ele foi inserido, né? Então, o meio onde você nasceu vai influenciar com certeza na sua existência, né? E nas suas tomadas de decisões. E aí já entra a questão da liberdade, né? Se a gente pegar o fio da meada, vamos entrando na questão da liberdade. Então, você é um ser livre até um certo ponto, né? Segundo os filósofos existencialistas. Porque você tem suas escolhas. E as suas escolhas, elas podem sim privar a sua liberdade, né? De repente você sabe que a melhor escolha é por esse caminho, né? Esse caminho é o certo para você, é o que vai lhe deixar feliz. Mas esse caminho não vai me trazer uma total liberdade, porque de alguma forma eu vou estar presa a outras questões. Então vamos dar um exemplo no casamento, para vocês entenderem bem. Eu tô ali namorando, então a partir do namoro eu já não sou totalmente livre. Eu já tenho uma ligação com uma pessoa, né? E a minha moral, a minha ética, ela vai me mostrar ali que eu devo ser fiel àquela pessoa. Apesar que a gente sabe que hoje em dia tudo é meio torto, né? Mas vamos seguindo aqui uns padrãozinhos. Então, a partir do momento que eu penso em noivar, casar, eu tô privando minha liberdade de alguma maneira? Tô sim. Porque eu tô criando laços com outra pessoa que aquela pessoa também vai influenciar na liberdade dela, né? E essa liberdade dos dois que estão ali se unindo, ela vai ser restrita, né? Ela vai estar ligada a questões morais, a questões éticas, né? Aí eu posso viajar quando eu vou tirar férias sozinho, vou deixar minha mulher em casa, vou tirar férias sozinho. Será que é assim mesmo que acontece? Será que você tem essa liberdade completa? Será que você não vai ferir outra pessoa se você fizer isso? Pode ir? Pode, claro que você pode ir, né? Como dizem, você é um ser livre, mas essa liberdade, ela vai ter suas consequências e por isso que ela acaba sendo privada, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas a gente retorna aí se não entender. Questão 3. Dê exemplos, né? Pesquise e dê exemplos do comportamento instintivo dos seres humanos e dos demais animais. Gente, é fácil, né? Um comportamento que é instintivo, nosso, da mulher e de outros animais, é a amamentação, né? Dando exemplo aí do filho, né? A amamentação, os animais que são mamíferos, eles têm esse instinto de amamentar também, assim como o ser humano. Outra questão é a busca do acasalamento, né? Ou seja, de se ter uma relação com outra pessoa. Os animais, eles têm, todos os animais, eles têm a busca do acasalamento, assim como o ser humano também busca ter relações com outras pessoas, tá? Espero que isso tenha a questão também da autodefesa, da autopreservação da sua vida. Isso também os animais estão ali em busca da defesa da sua vida, né? Seja em bandos ou seja individual, cada um quer sobreviver, não é isso? Então, já viu aquela história da cadeia alimentar, né? Que a biologia e a ciência nos ensina? Então, a cadeia alimentar é uma maneira de autodefesa e de sobrevivência. E o ser humano faz parte também dessa cadeia alimentar, ok? Então, são comportamentos instintivos do ser humano e de outros animais. 4. De acordo com o que estudamos e com a ajuda do seu professor, podemos apresentar uma concepção existencialista do homem? Esclareça. E aí, gente? Vocês acham realmente que o existencialismo... Aqui ele está perguntando, resumindo, se o existencialismo realmente ele tem ele é real, né? Ele pode ser visto como algo real ou era só ficção ali da cabeça dos filósofos, né? Podemos sim acreditar que o homem ele está aqui buscando a existência, né? Existindo porque existem meios que influenciam ele? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que todos nós estamos aqui, né? Buscando sempre, né? É uma pergunta que no século XXI ficou muito em alta, né?
Por que eu existo? Para onde eu vou? Né? Tem gente que fala isso, são perguntas filosóficas. Essas perguntas filosóficas, na verdade, fazem parte do existencialismo, né? Por que eu existo, né? Para onde eu vou? Qual é o meu fim? Tudo isso faz parte de você entender um pouco da sua existência aqui nesse mundo, tá? E às vezes a gente também quer entender por que existe bem, por que existe mal, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e demais, assim. Então, quantas coisas a gente não vê por aí que a gente fica indignado, mas fulano era tão bom, por que aconteceu isso com ele, porque ele foi morrer assim, né? Então, fulano era inocente, porque teve que passar por isso, ah, meu Deus do céu, tal. Todas essas perguntas fazem parte da nossa existência. Então, o existencialismo, ele tem sim fundamento, né? Ele é uma teoria filosófica fundamentada realmente na nossa existência, tá? Eu espero que vocês estejam compreendendo aí um pouquinho mais com essa revisão. Então, 5. Sabemos que entre o reino animal há aves que podem pronunciar palavras, como por exemplo dos papagaios. Explique por que essas aves apenas proferem as palavras, mas não as compõem em discurso como o ser humano. Isso aí, gente, pode até ser uma questão pessoal, porque você pode até raciocinar pela lógica, né? Os animais irracionais, eles não conseguem construir uma linguagem simbólica como o homem. Então, o papagaio, ele pronuncia aquela palavra como repetição de som, né? Ele tem uma audição bem aguda e ele consegue repetir, por causa disso, esse som. Mas ele não consegue produzir as próprias palavras pelo seu intelecto, né? Como o ser humano. Ele não consegue criar como o ser humano criou um alfabeto, né? As vogais, as sílabas tônicas, tudo isso, gente, é da racionalidade do ser humano, ok? Então, é uma questão aí de lógica. 6. É importante esclarecermos que a liberdade é um aspecto importante para a sociedade. Em que sentido se faz importante a negação ou a afirmação da liberdade humana? Gente, quando a gente não acredita na liberdade humana, a gente está, segundo o autor, negando que o ser humano é livre. Então, se a gente nega essa liberdade, é como se a nossa existência ela já fosse uma prisão, né? Então, isso torna sufocante esse pensamento, né? Vamos né, tentar raciocinar comigo aqui. Já imaginou se você começa a crescer com 2, 3 anos, seus pais já começam a lhe dizer, você não é livre, você é preso, você não tem autonomia para nada, você só vai fazer aquilo que eu quero e tal. Então, é traumático para aquela criança esse tipo de palavra e de manipulação. Então, o ser humano, ele tem que ter uma concepção realmente de que ele é livre, né? De que ele pode ter suas escolhas, mas que essas escolhas, elas têm um retorno para ele. Sabe a lei da semeadura? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Eu não posso plantar melancia e colher uva, né? Eu não posso querer comer limão, comer morango se eu plantei limão. Não tem como. Então, a nossa liberdade nos faz com que a gente tenha escolhas, né? Nós somos livres, né, pelas nossas escolhas, como os existencialistas acreditam. Mas essas escolhas, elas vão ter frutos, né? Elas vão ter consequências. E essas consequências, elas vão, de alguma maneira, privar a nossa liberdade. Que nem de tudo é ruim, né? Como eu falei o exemplo do casamento. Ah, é ruim? Se eu tô feliz, eu tô com a pessoa que eu gosto e tal, me casei, constituir uma família, gente, isso não é ruim, não é uma prisão ruim, né? É apenas abdicar de uma certa liberdade total, né? Restringir um pouco aquilo que a gente tinha e viver ao lado de outra pessoa que tá me fazendo bem. Então, não é ruim, né? Então, não podemos dizer que abdicar, às vezes, de um pouco dessa liberdade vai ser ruim em todos os fatores, né? Claro, tudo tem que ser analisado, ok? Então, o que vale para vocês entenderem nesse aspecto é que a gente tem que saber que a negação da liberdade nos traz uma negação de existência também. Nos faz seres manipulados,
né? E não é isso que o existencialismo quer que você seja. O existencialismo quer que você entenda, que você aceite que você é livre e que por essa liberdade ser tão plena em você, você tem escolhas a fazer. E essas escolhas envolvem valores éticos e morais, tá? Gente, será que tá ficando claro para vocês? Espero que sim, né? Então, essa aula eu quis que a gente fechasse um pouquinho mais esse conteúdo, que eu achei vocês ainda um pouco confuso com relação ao aspecto que diz da liberdade, né? Então, e realmente é confuso, por isso que eu indico sempre que vocês leiam e releiam o texto várias vezes. E todas as vezes que a gente lê, a gente consegue assimilar mais coisas, tá? Como eu falei, hoje eu não tenho condição de entrar mais no próximo conteúdo, mas acredito que vocês vão gostar muito, né? Que vai seguir essa ideia de liberdade, mas a gente vai estudar a filosofia medieval, que é uma filosofia, né, que na Idade Média restringiu muito a liberdade humana. E a gente vai saber por que isso na próxima aula, né? Porque essa liberdade, ela foi tão restrita durante a Idade Média. E aí esses filósofos existencialistas, eles vão estudar essa liberdade da Idade Média, né? Eles vão entender sobre isso, tá? E a gente também. Gente, gratidão, fiquem com Deus, né? E até a próxima, tá? Beijão.